E vamos continuar falando de imposto? Né? A gente não gosta muito de falar dessa parte, mas é extremamente relevante para que a gente consiga entender. E investimento anjo ele é uma categoria de investimento que às vezes não é muito simples a gente entender como a gente vai declarar isso, como a gente vai tratar do ponto de vista tributário. Então, eu tenho aqui duas mulheres ótimas para poder falar disso, então eu queria convidar aqui a Ana Borgonovo e a Juliana Signorini para poder falar um pouco para a gente dos aspectos tributários relevantes para investidores anjos. Super bem-vindas, podem vir enquanto eu vou aqui lendo a bio de vocês. A Ana possui mais de 15 anos de experiência na área de consultoria tributária, com ênfase em planejamento tributário e apuração de tributos na área de imposto de renda de pessoa jurídica. É graduada em Direito, Ciências Contábeis e Administração de Empresas, com especialização em Direito Empresarial. E a Juliana tem mais de 10 anos de experiência na área de consultoria tributária para pessoas físicas, com ênfase em Wealth Planning, atendimento de clientes High Net Worth Individuals. É graduada em Direito, com especialização em Direito Tributário Internacional, e as duas são da IAI, e aceitaram esse desafio, né? Que nunca é muito fácil falar desse assunto, mas é extremamente relevante. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, Maria Rita, pelo convite. Acho que ninguém gosta de falar do assunto tributário, mas ele é extremamente necessário, ainda mais no ambiente brasileiro. Considerando que o Cássio cobriu grande parte do que eu vou abordar agora, eu vou detalhar um pouquinho mais, mas também quero me colocar à disposição, como o nosso tempo aqui é curto, no final da apresentação tem o meu contato, caso você tenha alguma dúvida, eu queira comentar especificamente algum outro tópico, por favor, me avisem, no COF estou à disposição, ok? Hoje eu quero abordar um pouquinho dos aspectos tributários referentes ao investimento anjo e também dos aspectos societários. A gente sabe que aqui no Brasil se fala muito, a nossa carga tributária é extremamente complexa, a carga tributária é alta, mas será que os empresários eles têm uma verdadeira noção do custo tributário para um negócio? Muitas vezes quando alguém começa um negócio, ele opta pelo Simples Nacional, que normalmente é a menor carga tributária mesmo, e é uma metodologia muito mais simples de se apurar os tributos, mas todo mundo abre um negócio com o objetivo que ele cresça. E é impossível que o seu negócio cresça sem que haja um acompanhamento em conjunto desse crescimento dos aspectos tributários. Bem, a gente sabe que ser empreendedor e investidor no Brasil é um desafio. Pessoalmente, ao longo desses 15 anos de carreira, eu acompanhei diversos clientes que reestruturam grupos econômicos e até desistem de negócios exclusivamente ao fazer o estudo da carga tributária e do impacto, né? E por que a gente vive nesse cenário? A gente mora num país em que 1/3 do nosso PIB corresponde a tributo. E quando eu falo 1/3, eu me refiro apenas ao mercado formal. Se a gente considerar o mercado informal, a gente chega praticamente a metade do PIB brasileiro, né? E no meio de tudo isso, a gente entra com o quê? Com a complexidade da nossa legislação. Para vocês terem uma ideia, em média, são 10 mil atualizações de legislação referentes a assuntos tributários no Brasil. O que isso significa? É praticamente impossível o empresário hoje se manter atualizado e em compliance com relação aos tributos. Já em contrapartida, a gente tem a Receita Federal, que está cada vez mais integrada e atualizada. Um exemplo disso é o SPED. Por quê? O que é o SPED? É um ambiente digital da Receita, que ela simplesmente recebe as suas informações, recebe as obrigações acessórias do contribuinte, e ela tem a capacidade de cruzar os dados e muitas vezes efetuar automaticamente a fiscalização das apurações do tributo. E, consequentemente, já emitir uma fiscalização, na sequência, um auto de infração, somente com os dados de forma digital. Mas onde que entra tudo isso quando a gente fala do investimento anjo? Como o Cássio também comentou anteriormente, para a gente entender como se tributa, quais os impactos tributários do investimento anjo, a gente tem que dar um passo para trás e entender como é a forma de negócio do investimento anjo.
Basicamente, o mercado até então, ele utilizava o contrato de mútuo conversível em ações para fazer os investimentos anjo. O que isso significa? As partes livremente pactuam prazos, regras, rendimentos através do contrato, que é um contrato de mútuo. Do ponto de vista fiscal, esse contrato é tributado como um mútuo normal. A partir da Lei Complementar 155, ela alterou a Lei Complementar 123, que é o regulamento das empresas de pequeno porte. E ela estabeleceu prazos e algumas regras. A gente considera, sim, um avanço, porque o governo está reconhecendo a existência desses investimentos e também está querendo fomentar esse tipo de investimento no Brasil. Mas o que esses contratos têm de novo? O que eles têm de diferente do contrato de mútuo? O que é importante saber sobre esse contrato criado pela legislação que passou a ser o contrato de participação? Primeiramente, como foi dito antes, o principal aspecto aqui é a garantia da proteção do investidor. A partir do momento que o valor investido não faz parte do capital social, ele não é tido como sócio e o risco do negócio se limita ao valor investido, né? Então, no caso de desconsideração da personalidade jurídica, como mencionou, falência, o patrimônio do investidor não vai ser atingido. Outro aspecto importante trazido pela legislação foi o direito de preferência, como foi dito anteriormente, no caso dos sócios da investida decidirem vender o negócio, o direito de preferência na compra é do investidor anjo, e também no caso de venda para terceiros, ele tem direito de vender o investimento nas mesmas condições negociais, com os mesmos benefícios que estão sendo vendidos o negócio, né? Também foi garantido o direito de resgate. O que isso significa? Que o investidor, depois de 2 anos, se ele não quiser mais participar, investir no negócio, ele tem o direito de resgate do valor investido corrigido. Foi isso que trouxe a legislação. E também a lei previu a participação dos resultados pelo investidor anjo, mesmo não sendo sócio. Esse é um aspecto importante também. Ele limitou a 50% dos rendimentos para esse lucro e também estabeleceu um prazo, 5 anos. São as questões de prazo que o Lucas comentou, né? Tem diversos, que esse contrato também ele só pode ser efetuado por um prazo de 7 anos. Mas apesar da lei complementar ser um avanço, ela está dizendo, sim, a gente quer regulamentar esse investimento, a gente quer dar uma proteção para o investidor, ainda ficaram muitas dúvidas. Como, por exemplo, a partir da criação legal do contrato de participação, a utilização do mútuo conversível gera algum risco? Basicamente a lei complementar ela não exclui o contrato de mútuo, mas o contrato de mútuo ele é uma livre negociação entre as partes. O contrato de participação passou a ser um instrumento correto utilizado para fins de investimento anjo. Outra dúvida, as chances de responsabilização dos investidores serão maiores em operações não pautadas na lei? Se eu usar um contrato de mútuo, eu tenho a mesma proteção do que se eu utilizasse um contrato de participação? A princípio, porque os itens, o contrato de mútuo ele é livre, você define as regras do jogo, mas a lei complementar ela te traz uma garantia de proteção. A questão da participação na gestão da sociedade pelo investidor é a risco apenas no contrato de participação? A lei complementar ela exige que o investidor não tenha gerência no negócio. Então, a partir do momento que você faz o contrato de participação e como investidor você tem parte na gestão, esse contrato é descaracterizado. Para o contrato de mútuo não se diz nada. E, finalmente, um ponto que pode ser, esperamos que seja uma oportunidade, mas que os juristas ainda estão discutindo com relação às diferenças do contrato, porque o contrato de mútuo, quando efetuado por pessoa jurídica, tem incidência do IOF. Mas se esse contrato já o contrato de participação tem ou não tem incidência do IOF?
A lei foi excelente, a IN que veio para regulamentar essa parte também foi excelente. Esperamos que não haja, e aí a gente tenha algum benefício ao utilizar o contrato de participação ao invés do contrato de mútuo pela pessoa jurídica. Bem, a lei complementar, ela definiu essas questões contratuais, mas ela delegou para a Fazenda definir como seriam tributados os rendimentos decorrentes do investimento hoje. Então, a gente tem aqui quais são os tipos de rendimento que se teria no investimento anjo. Rendimento da participação nos lucros, ganho no momento do resgate ou ganho na venda desse contrato. Mas essa IN, ela já nasceu discutível, né? Muitos dizem que ela é ilegal por uma questão de que a instrução normativa ela não deveria criar tributação, né? Então ela já teria um vício com relação a isso. Também a instrução normativa ela se utiliza da legislação da tributação em renda fixa para comparar com o investimento anjo. E no nosso ordenamento jurídico, o Instituto da Analogia é vedado nesse tipo de situação. Então, a gente teria mais um vício formal da instrução normativa. E principal discussão é que a instrução normativa ela não corrobora o objetivo da lei complementar. Se a gente está dizendo que a lei complementar veio no intuito de formalizar esse investimento, incentivar esse investimento, por que a instrução normativa não trouxe benefícios fiscais condigentes com esse objetivo? Como o Cássio mencionou, existem alguns projetos, com relação a ele já se discute muito sobre sua validade e legalidade, mas ainda estamos a passos de formiga nesse sentido. De qualquer forma, hoje a IN ela é válida, apesar de discutível, e o que ela define em termos de tributação para cada tipo de rendimento. No caso de rendimento da participação nos lucros, como que é feito? É aplicada a tabela regressiva, o valor do imposto ele é retido na fonte pela sociedade investida, é considerada tributação definitiva para a pessoa física e vai compor a base da pessoa jurídica. E a base de cálculo vai ser o quê? O valor do rendimento. Então, quanto você tirou da participação no lucro, vai ser a base de cálculo para fins tributários. Quando a gente fala do ganho no resgate, o formato de tributação, ele é muito parecido. Também é aplicada a tabela regressiva, também é uma tributação definitiva na pessoa física e também é feita a retenção na fonte pela investida. E o grande ponto aqui com relação à tributação no ganho do resgate se refere ao que é o ganho, porque a legislação fala deve ser tributada a diferença do valor aportado do valor recebido. Mas o que é essa diferença, já que a lei complementar disse, no momento do resgate você só pode retirar o valor investido corrigido. E quando a gente fala em correção, o que é correção? Nada mais é do que atualização monetária através do tempo do teu investimento. Não se trata de um ganho efetivo. Então, será que é devida essa retenção sobre esse valor, dessa diferença do valor aplicado para o valor atualizado? Também é outro ponto que se critica com relação à instrução normativa. Okay? Quando a gente fala na terceira modalidade de rendimento do investimento, nós nos referimos à venda da participação, que ela pode ser feita em conjunta com a empresa ou simplesmente para um terceiro. Ela é um pouco diferente, porque ela não tem a retenção na fonte, é feita pelo próprio contribuinte, e ela compõe a base de cálculo para a pessoa jurídica. E aí é um ponto importante, no momento em que você está fazendo o investimento, temos pessoas físicas investindo, algumas pessoas questionaram com relação a possibilidade de fazer esse investimento, se não seria mais seguro ou menos oneroso através de pessoa jurídica. Aqui tem um ponto importante que a gente tem que avaliar, que para a pessoa jurídica, se eu tenho uma pessoa jurídica que hoje tem um prejuízo fiscal e apura pelo lucro real, e eu tenho uma perspectiva de venda com lucro de algum investimento, talvez valha fazer esse investimento pela pessoa jurídica para que não tenha um desembolso financeiro, uma vez que o teu prejuízo cobre esse ganho.
Em termos gerais, foi isso que a lei complementar definiu com relação aos contratos e a instrução normativa trouxe em termos de tributação, que eu queria passar para vocês. Agora, para falar do detalhe da tributação em relação às pessoas físicas, eu vou convidar a Juliana, minha colega de UI, que ela é especialista em planejamento tributário de pessoa física. Okay? Obrigada a todos. Oi, boa tarde a todos. Sou Juliana. Obrigada, Maria Rita, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente teve um probleminha na apresentação, acho que teve uma desconfiguração da fonte, mas nada que afetasse o entendimento de vocês. Deixa eu tentar voltar. Bom, como a Ana disse, eu vou falar um pouco mais da tributação de pessoa física. Acho que a nossa apresentação teve um timing perfeito com a apresentação do Cássio, que, muito embora não sendo advogado, trouxe aí de uma forma muito clara as mudanças que a gente teve no último ano, né, nos últimos meses, aí, em relação ao investidor anjo. E a ideia aqui é dar um overview realmente rápido e de forma simples, um pouco não tão jurídica, para que a gente discuta esse tema da tributação dos rendimentos para a pessoa física para investidores anjo. Antes, acho que é válido também mencionar o cenário que a gente vive para a pessoa física. Né? Eu que trabalho assessorando na questão tributária as pessoas físicas já faz aí um pouco mais de 10 anos, sinto que houve uma diferença muito significativa do olhar da Receita Federal e do Banco Central para as pessoas físicas que investem no Brasil e no exterior. Né? Então, assim, antes a gente não tinha tanto questões muito específicas, leis muito específicas para a pessoa física, e o que a gente tem visto é um cenário muito mais detalhista e muito mais ligado em questões que envolvem pessoas físicas. Então, vocês, como investidores anjo ou futuros investidores anjo, certamente vão precisar aí ter um cuidado investindo na pessoa física. Bom, para tratar da questão da instrução normativa, acho importante a gente dar um passo para trás quando a gente fala de investimentos no Brasil e pensar em formas da pessoa física investir no Brasil. Né? De uma forma muito simples, quando a gente pensa em investimento de pessoa física, a gente pensa em tributação de renda fixa, investimento em ações na Bolsa de Valores, investimento através de sociedades, né, com distribuição de dividendos, previdência privada e fundo de investimento. Acho que para traçar um paralelo interessante com a questão da tributação dos rendimentos de investimento anjo, é importante a gente se focar naqueles 3 primeiros blocos. Então, quando a gente pensa em tributação de renda fixa, né, que foi exatamente o que a instrução normativa copiou, né? Ela não se deu nem ao trabalho de redigir um texto novo, ela emprestou aí a tributação de renda fixa para o investimento anjo. Hoje, no Brasil, quando a gente pensa em renda fixa, que é aí o investimento mais simples, digamos assim, que a gente pensa o quê? Um investimento de baixo risco, com rentabilidade garantida, e que você tenha certeza do quanto de imposto de renda você vai pagar lá na frente, a depender do tempo do seu investimento. Então, quanto menor o seu tempo, maior essa alíquota, até 22,5%, e quanto maior o tempo, até 720 dias, menor a tributação, 15%. Tá? Quando a gente pensa em ações no mercado de renda variável e bolsa de valores, a gente tem uma tributação semelhante, né? Então, a gente tem para mercado comum 15%, e para mercado day trade, operações de venda e compra no mesmo dia, 20%. As alíquotas são bem semelhantes, mas eu acho que o que é importante aqui quando a gente trata de ações é pensar que é um investimento de alto risco, você pode perder tudo que você está investindo, e para isso você tem alguns benefícios fiscais. Né? Então, apesar dessas alíquotas, o que acontece? Você pode deduzir as taxas de corretagem, enfim, taxas que você paga de compra e venda de ações, e também você tem alguns benefícios como a compensação do prejuízo. Afinal, se você teve prejuízo com a compra e venda de uma ação, você pode compensar com o ganho que você teve em outra. Né? Então, são benefícios que a legislação te dá para que você continue achando interessante assumir um investimento de risco tão alto. E, por fim, aqui, para a gente traçar um paralelo, a gente
gente vai falar um pouquinho de dividendos, né? Investimento através de sociedades. O Brasil tem, por sistemática fiscal, tributar, onerar mais a pessoa jurídica. Então, o que a gente tem hoje é 34%, de uma forma geral, existem alguns outros impostos a serem levados em consideração, mas de imposto de renda da pessoa jurídica. E quando chega na pessoa física, esse investimento chega a uma alíquota zero, né? Então, a gente tem ainda um benefício muito grande quando a gente trata de investimento através de sociedades. É claro que aqui você está assumindo o risco de empreender no Brasil, afinal, não é uma garantia que você vai ter aí sucesso, nem uma rentabilidade, mas no momento que você tiver lucros e rendimentos, isso vai ser distribuído para você sem nenhum imposto de renda. Não sei se vocês têm acompanhado, mas tiveram recentes discussões sobre a tributação de dividendos no Brasil. Isso tem ido e vindo, agora ano de eleição vai e volta toda hora. Tá ótimo, obrigada. E acho que o que é importante dessa discussão, a que me pareceu menos absurdo e mais plausível é tirar um pouco da tributação da pessoa jurídica e pôr um pouco na pessoa física. Então, a gente equilibraria a tributação. Mas, hoje por hoje, o que a gente tem é tributação na pessoa jurídica e isenção na pessoa física, tá? Por que é importante falar desses 3 modos aí de tributação quando a gente pensa em investimento anjo? Fiz esse gráfico para talvez ficar um pouco mais visual de vocês verem, né? Então, quando a gente tem um baixo risco, como é o caso da renda fixa, garantia de rentabilidade, que é a coluna verde, a gente tem geralmente uma tributação maior. Quando a gente tem, por outro lado, alto risco e uma rentabilidade, a gente tem uma rentabilidade duvidosa, né, ou não garantida, a gente tem uma tributação menor. Tudo isso para dizer que o investidor anjo, ele é um investidor que está assumindo um alto risco, né? Afinal, empreender no Brasil é sempre um grande desafio. Ele está investindo numa nova empresa que não tem nenhuma garantia de rentabilidade e ele está buscando gerar novos negócios, né? Como, por exemplo, gerar impacto social, enfim, novos empregos. Ele quer realmente apostar num negócio que dê certo. E aí, tudo isso para dizer que é um investimento de alto risco e que, portanto, logicamente, qual seria a tributação mais baixa e cheia de incentivos fiscais, né? Então, quando o Cássio trouxe que países como a África garantem 100% de dedutibilidade no imposto de renda para investidores anjo, outros países como China e Rússia trazem benefícios enormes, o Brasil está totalmente na contramão desses investimentos, né? Dessa forma de tributação. Se a gente pegar e lembrar do nosso gráfico, a gente vai ter que o investimento anjo, ele muito mais se assemelha ao investimento em ações e o investimento através de uma pessoa jurídica do que propriamente o investimento em renda fixa, que foi exatamente o que a IN, a Instrução Normativa da Receita Federal, considerou, né? Então, fica aí realmente uma completa dissonância entre o que é o nosso mercado financeiro e o que deveria ser a tributação do investimento anjo, né? Porque é um investimento realmente de alto risco e não faz sentido que a tributação siga a tributação de uma aplicação de renda fixa. Então, acho que a ideia que a gente queria passar é essa e deixar essa reflexão de que a instrução normativa hoje é vigente, mas, como o Cássio também bem disse, existem projetos de lei que pretendem derrubá-la e acho que estamos aí no caminho certo. Tivemos um grande avanço com a lei complementar e tivemos apenas aí uma pedrinha no meio do caminho com a IN, mas a ideia é que a gente consiga superar isso nos próximos meses. Discussões como essa são super válidas, né? Acho que trazer argumentos para essa discussão são super válidas.
Também queria aqui, acho que não existe resposta pronta se, mas é mais benéfico, então eu ser um investidor anjo pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. Não sei, né? A resposta não é pronta, vai depender aí do seu perfil, da negociação, por isso que é importante sempre ter uma consultoria tributária que propicie isso. Acho que era isso, o tempo está bem curto, e a gente queria deixar nossos contatos e nos colocarmos à disposição, tanto o Ani e eu, para esclarecer as dúvidas que vocês eventualmente tenham. Tá bom? Obrigada.